E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre as polêmicas de Assassin's Creed Shadow, né? Eu acho que é muito difícil de vocês não conhecerem a franquia, porque ela é uma franquia bem famosa de jogos, né? E recentemente a Ubisoft, ela resolveu continuar o jogo, só que se passando no Japão feudal, né? Ou seja, vai ter samurais, ninjas e outras coisas da cultura japonesa. Mas não só isso, pessoal. A Ubisoft acabou gerando algumas polêmicas, né? Desde colecionáveis com tori quebrado, né? Até colocar cultura de outras pessoas que não tem nada a ver com o Japão em si, beleza? E que fez com que os japoneses, né, maioria, quis que o jogo fosse cancelado ou reescrito, né? E eu vou estar falando sobre algumas lutas, né, de algumas culturas que influenciaram para o desenvolvimento do jogo em si, que se passa no Japão, beleza? Mas que também não tem nada a ver com o Japão. Então, espero que vocês possam entender o que eu quero dizer no vídeo de hoje e que espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar falando sobre Assassin's Creed Shadow, né, que recentemente vai ser lançado esse ano, né, acho que lá para junho, julho, sei lá, né, mas enfim, é um jogo que eu gosto, né, e eu queria muito poder jogar, porque se passa no Japão, né, mas enfim, vamos às polêmicas, né. Primeira polêmica, pessoal, é que os japoneses que pediram cancelamento. E bom pessoal, aqui vai a primeira pausa, né, para incluir uma polêmica. Na verdade, eu vou incluir várias polêmicas, né, que surgiram, né, sobre o jogo. E uma polêmica que eu acho que vai acontecer aqui no Brasil, né, sobre o jogo em si. Mas bom, para começar, lá no Japão, né, recentemente, durante a edição e a gravação desse vídeo, os japoneses pediram o cancelamento do jogo. Não sei se é só no Japão ou se é mundialmente, né? O Japão alegou que o jogo tá com uma violência extrema, né? E desnecessária no jogo. E, enfim, eu não sei se a Ubisoft matou algum personagem influente na cultura ou se, sei lá, desrespeitou de algum jeito, mas... Ou também pode ser que tenha... por causa de outras polêmicas, né, que eu vou falar no vídeo em si. Mas a Ubisoft não vai parar o jogo por causa disso, né? Eles falaram que só vão diminuir a violência gráfica no jogo por causa do que os japoneses pediram, né? E com relação ao tori, eles vão manter o colecionável com tori quebrado, pelo que eu vi, né? Mas enfim, vai ter muita polêmica nesse vídeo que eu vou falar sobre o Assassin's Creed e o Japão em si, beleza? Então agora fiquem com a continuação do vídeo, né, sobre o jogo, até porque o jogo se passa no Japão, obviamente, só que pessoal, misturaram muita coisa, né, da cultura japonesa, de períodos, né, por exemplo, colocaram ninja junto com samurais, sendo que na época dos samurais ainda não existiam muitos ninjas, né, até porque ninja ele é uma parte diferente de samurai, né? Os ninjas têm o costume deles, as leis deles do que os samurais, né? Os samurais seguem o Bushido, já os ninjas, eles seguem um Bushido diferente, né? É um Bushido mais, digamos, que não condiz com as leis de samurai, né? De honra de samurai, né? Então... foi uma das polêmicas que eu ouvi falar sobre, né? Até porque vai ter um samurai, que seria o Yasuki, que é um samurai negro, e uma japonesa, né? Que seria uma ninja, uma shinobi, né? Que vai ter essa representatividade sobre a cultura japonesa, né? Então vai ter um samurai negro e uma ninja, uma shinobi, né? Na qual eu achei um intuito bem legal, né? De trazer samurai e ninja ao mesmo tempo. Mas tinha que ser de um jeito, acho que mais certo, assim, sabe, pessoal? Não misturar alguns períodos e juntar em um período só, né, no caso. Porque eu acho que como
uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, de período, né, seja da época dos samurais e da época dos ninjas, né, que são períodos meio que distintos, ao mesmo tempo são juntos, né, até porque existiam ninjas naquela época, só que como os ninjas meio que, digamos, ficou mais conhecido devido a período de espionagem, essas coisas, né? Eu acho que não tem uma coisa nada a ver com a outra, né? E bom, a segunda polêmica, né, que surgiu é que a Ubisoft, no caso, ela criou um colecionável, né, onde tem o Yasuke e a Naoi, acho que é a Naoi, né, a personagem ninja, né, na qual eles estão em cima de um Tori quebrado, né. Tori, pessoal, é basicamente aquele estrutura, né, que é um portal, né, que acho que vocês viram no último vídeo que eu coloquei uma imagem de Tori, de vários Toris, né. Tori, pessoal, para os japoneses significa um portal de boa sorte. Você precisa passar em todos os Toris que você encontra para que o seu desejo se torne uma sorte boa ou coisas do tipo, né, tipo um objetivo em si, né, não é só sorte. Mas enfim, e esse Tori, pessoal, ele me lembra muito um Tori onde caiu a bomba de Hiroshima, né? Já que como caiu a bomba de Hiroshima e Nagasaki, onde tinha esse Tori, os japoneses assemelharam, né, que esse Tori era justamente o Tori que não quebrou, né? Ou seja, esse Tori para os japoneses, pessoal, é muito importante porque simboliza algo como imponente, algo que suportou a destruição, né? E a Ubisoft vai lá e quebra esse Tori, né? É a mesma coisa que quebrar alguma coisa simbólica para aqui pro Brasil, né? Basicamente, alguma coisa que represente os brasileiros, né? Então, muitos japoneses se sentiram ofendidos, né, quando viram o Tori quebrado, porque, como eu falei, o Tori é um portal onde você tira sua boa sorte, né, passando entre eles, né. Então, assim, foi bem triste, acho que a construção desse colecionável que fizeram, né, sobre Assassin's Creed Shadows, mas eu acho que ficou uma estrutura bonita, por mais que destruíram um símbolo que na teoria é indestrutível, né, devido à simbologia por causa da bomba atômica. Eu acho que ainda assim ficou legal a estrutura, né, mas é uma coincidência meio triste de se parar para pensar, né. Isso foi a segunda polêmica sobre o jogo. E bom, pessoal, a última polêmica, né, é que colocaram o Yasuke como protagonista, né? Para quem não conhece, o Yasuke, ele é um samurai negro. Ele realmente existiu no Japão, né? Só que não existe evidências realmente de que ele participou de algumas batalhas, de como ele morreu, de como ele foi parar no Japão, né? Então, assim, pode ser que o Yasuke seja uma figura simbólica? Pode, mas pode ser que ele também tenha existido, né? E bom, o Yasuke, pessoal, para quem não conhece, como eu falei, ele é um samurai negro, né? E recentemente, né, quando começou a ter uns detalhes sobre o jogo em si, né, do Assassin's Creed Shadow, eu vi que digamos, aquelas pessoas, né, que fazem parte do Vidas Negras Importam, exigiram que nesse jogo existisse uma representatividade sobre a cultura negra, né? Assim. E bom, pessoal, aqui vai segunda pausa, né, para falar, e eu vou falar sobre o Vidas Negras Importam, né? Porque eu acho que no vídeo eu não deixei claro o suficiente, e se eu deixei, pode ser tirado de contexto, mas enfim. O que eu quero dizer é que o Vidas Negras Importam, né, esse movimento, surgiu não um pouquinho antes da pandemia, mas ele acabou sendo, digamos, ficando mais conhecido durante a pandemia. E sim, eu vou ligar o Vidas Negras Importam com a cultura oriental, né, já que o vídeo todo já está uma ligada na outra, né, as culturas, né, por mais que sejam diferentes, né, mas enfim.
Eu acho que durante a pandemia, né, que aumentou, acho que a violência, não só de preconceito, coisas do tipo, aumentou o número de mortes, né, de pessoas negras mortas, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né. E durante a pandemia isso foi bem pior. Acho que vocês conhecem o caso lá do George Floyd, né, que o policial infelizmente acabou usando muita força letal, né, com relação a uma pessoa inocente, né. E, enfim, acho que as pessoas se juntaram, fizeram uma comoção, né, com esse movimento para poder prender pessoas assim, né? Porque infelizmente o mundo está cheio de pessoas racistas, preconceituosas e que se acham superiores por serem diferentes daqueles que também são de algum jeito diferente, né? Mesmo que são pessoas, né, no caso. E bom, pessoal, vou fazer uma pequena ligação, né, do movimento das negras com a cultura oriental, né? O porquê? Como eu falei, durante a pandemia, né, as pessoas se tornaram mais agressivas, né? Mais agressivas, menos, digamos, humanas, né? Como vocês viram, muita pessoa da comunidade negra morreu, né? A policiais brancos que tinham algum discernimento errado sobre a cor de pele. Né? Foi uma coisa ruim, né? Mas também, pessoal, é importante ressaltar que durante a pandemia, né, isso não foi falado na TV ou na internet, mas a comunidade asiática, né, seja aqui no Brasil ou de outras partes do mundo onde tem asiático, sofremos também a mesma coisa, né? Só que não foi falado ou mostrado na TV. Né? Não estou falando que. Não estou querendo vitimizar, né, os asiáticos, mas é importante lembrar, pessoal, que toda luta deve ser válida. Né? A partir do momento que as pessoas estão lutando por uma causa, né, essas pessoas também têm que serem injustas. Né? Eu quero dizer, a maioria das vezes, né, as pessoas não são. E bom, pessoal, como eu falei, né, infelizmente isso foi ruim, né, mas de uma certa forma boa, né, para abrir a cabeça das pessoas. Porém, ainda eu acho que com relação à cultura oriental, ainda as pessoas precisam abrir mais a mente, assim como aconteceu, né, com a comunidade negra, assim, né. Lembrando, pessoal, que eu não quero minimizar a luta de ninguém, eu não quero falar que uma luta é mais importante que a outra. Eu acho que toda luta pelo reconhecimento e respeito é importante, né? Mas desde que as pessoas também tenham noção de que elas não façam o que não gostariam que fizessem com elas, né? O que, infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, não é assim, né? As pessoas não tem esse pensamento. E que, infelizmente, aqui no Brasil, assim, os valores são trocados, né? Mas, enfim, fique com o vídeo. A Ubisoft atendeu, né, o pedido e colocou um samurai negro, sabendo que não tem um contexto, assim, digamos assim, que possa colocar ele, né? Fora que também eles colocaram o Yasuki como ex-samurai, né? Ex-samurai, para quem não sabe, é tipo um samurai sem dono, sem um dono feudal, né? Que ele não representa o Shogun, né? Então, ou seja, ele era um Ronin, né? Ronin é um samurai sem dono, basicamente, né? E a Ubisoft, pessoal, ela falou que queria fazer o Assassin's Creed no Japão que envolvesse samurai e ninjas, né, os shinobis, mas só que era para ter uma protagonista e sim era para ser uma mulher, né, que seria a Naoi, né, a Naoi que é uma shinobi, né, uma shinobu geisha, né, basicamente que é a versão feminina de shinobi, né. Então assim, eu acho que
devido a essa polêmica, né, de quererem colocar uma cultura sobre a outra só para se sentir representado, pessoal, é uma coisa meio que não tem nada a ver, né? Sinceramente, porque a cultura do Japão não tem nada a ver com a cultura da África, né? E isso me relembra um vídeo que eu fiz sobre, eu acho que ano passado, né? Começo do ano passado, no final do ano passado para começo desse ano, né? Na qual eu falo justamente sobre a representatividade, né? Que tiram de um lugar para colocar em outro que não tem nada a ver atualmente, né? E bom, pessoal, eu quero falar a última polêmica, né, que eu acho que não é bem uma polêmica, mas vai se tornar futuramente, né, devido de como as coisas são para a cultura japonesa aqui no Brasil, na qual acho que vocês já sabem que eu vou falar, né, na qual, para quem tem a mesma idade que eu, ou até um pouquinho mais novo, acho que vai lembrar que lá para 2013, 14, 15, começou a ter uma onda de assassinatos de menor de idade, que matavam seus pais, colegas de escola. Aí quando a polícia ia fazer uma busca e apreensão na casa, né, da criança, meio que descobriu que ela tinha um caderno da Death Note, que tinha o nome dos pais, dos colegas, ou que no computador tinha imagens de anime, enfim. Devido a isso, eu acho que essas ondas de crimes, né, a TV meio que endemoniza a cultura japonesa nesse sentido. Era até um assunto que eu quero, né, no caso, e vou um dia abordar mais de um jeito com esse tema, né? Tipo, eu quero trazer esse tema que eu acho muito legal, porque as pessoas têm uma imagem muito distorcida do Japão, né, por causa dos animes. Então, assim, eu aposto muito que por causa do Assassin's Creed Shadow se passar no Japão e ser um jogo do Assassin's Creed, porque já teve casos de polêmica com esse jogo aqui no Brasil, né, que as pessoas falaram que o menino jogava e só por causa disso que ele saiu matando, no caso, a família, né. E sabe o que é mais engraçado, pessoal? É que, tipo assim, a polícia investiga tudo e aí eu não sei o que eles chegam, né? Que ideia que eles chegam, mas sempre a TV mostra que é porque a criança jogou tal jogo, é a criança que assistiu o anime e o anime meio que fez ela ter essa reação porque falava de demônio, coisas do tipo, né? Então, assim, nunca foi porque a criança podia ter uma predisponibilidade para ser um psicopata, né? E sabe o que é mais triste, pessoal? É que, tipo assim, pra TV, né, pras emissoras, não é como se a criança pudesse ter uma predisposição a ter tipo de comportamento psicopata, né, digamos assim. E sim porque os animes influenciam, porque falam de demônio, é porque os jogos influenciam, né? Não é porque também os pais são policiais, guardas, ou colecionadores que têm arma, e como se o filho não pudesse pegar porque quer, né, a arma. Enfim, pessoal, esse assunto é um pouco complexo, né, que eu quero abordar nos próximos vídeos. Caso você queira que eu fale, deixe nos comentários, beleza? Então, continue com o vídeo. Mas enfim, que eu vou abordar no próximo bloco do vídeo. E bom, pessoal, em torno do Yasuki, né, vou falar sobre. Será que ele deveria ser representado como um personagem jogável e principalmente principal da série, né? Na minha opinião, pessoal, eu acho que não. Porque Assassin's Creed, acho que quem jogou sabe que os personagens que são reais não são jogáveis, né? Pelo menos eu não lembro de alguma franquia, né, do Assassin's Creed que tinha personagens reais jogáveis, e sim personagens fictícios, né? Tipo a Naoe, né? Que é a Shinobi lá. Com relação ao Yasuki, eu acho que, sei lá, queriam, né, botar algo que remetesse aos samurais. Só que eu acho,
pessoal, que poderiam colocar realmente um samurai famoso. Não que o Yasuke não seja famoso, mas como eu falei, o Yasuke, ele é um símbolo de luta negra no Japão, né? Só que, pessoal, não se sabe realmente se o Yasuke existiu, né? E muito menos não se sabe se ele foi samurai, né? Não tem coisas que comprovem. Existem fotos, tudo, mas como naquela época não tinha, digamos, como escrever coisas do tipo, né? Até porque aquela época era bem escasso esse tipo de documentação da história. Eu acho que dificilmente a gente vai descobrir se ele é real ou não, no caso, né? Com relação ao movimento Vidas Negras Importam, eu acho que é a mesma coisa aqui no Brasil que aconteceu, né? Porque, como vocês viram, eu fiz um vídeo falando sobre a retirada das iluminárias japonesas, né? Devido à cultura negra aqui do Brasil exigir que tirassem para se sentirem representados, né? E, bom, minha opinião, pessoal, eu acho que colocar alguma coisa quer dizer, tirar alguma coisa da cultura para colocar outra coisa que não tem nada a ver com a cultura, para mim não é representatividade. É você querer impor que aquela cultura seja reconhecida onde, digamos, não tem nada a ver com a cultura em si, né? Aqui no Brasil tudo bem, né? No Brasil, as pessoas, aqui no Brasil no caso, recomeçando, não existe, na minha opinião, não existe brasileiro 100%. Até porque a maioria aqui no Brasil, eles são imigrantes, né? Assim como a minha cultura é japonesa. E eu não sou 100% brasileiro por ser japonês, né? Assim como o italiano, ele não é 100% brasileiro, mesmo que tenha nascido aqui, ele tem sangue italiano, né? Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, assim, tirando o fato daqui do Brasil, que tem essas coisas, né, de querer uma representatividade, eu acho que o fato de você colocar uma coisa para se sentir representado e tirar outra coisa para você se sentir representado sem botar de valor, né, um valor igual, não é legal, né? Eu acho que o Yasuke em si é bem legal. Eu acho que sim, ele deveria aparecer em Assassin's Creed. E sim, eu acho que o Yasuke, ele deveria sim aparecer em Assassin's Creed Shadow, né? Mas como um personagem secundário, na qual falar sobre, sei lá, o Oda Nobunaga, que é digamos, o professor dele, né? Que ensinou ele a ser um samurai. Ou, sei lá, ele mostrar ele em algum tipo de batalha que ele enfrentou, né? Que no Japão feudal tinha essas coisas de um clã lutar contra o outro, né? E eu acho que seria legal mostrar o Yasuke em ação, né? Não só como um samurai negro, mas sim como uma pessoa que estava ali na história no momento, né? Mas você botar ele como personagem principal e ainda jogável, eu acho que não, porque a franquia Assassin's Creed, como eu falei, não teve nenhum personagem real que você podia jogar, né? Maioria é personagem fictício, né? E o que eu mais achei estranho, pessoal, é porque já em outras franquias de Assassin's Creed já teve personagens, né, protagonistas negros, né? E eu não sei porquê esse movimento, né, Vidas Negras Importam, quis fazer um pedido, né? Na verdade, eles imporam para colocar um samurai negro para se sentir representados, né? Eu não sei da onde que veio essa ideia, né? Não sei se também foi real o que aconteceu, porque eu vi algumas notícias, mas depois disso eu não vi mais nada falando sobre. Até porque, pessoal, teve outras polêmicas, né? Como o do Torii, de
da cultura em si do Japão tá misturada, não sincronizada, né, digamos assim. Então, assim, eu não sei até que ponto esse movimento, né, Vidas Negras Importam, influenciou de verdade a construção do jogo. Mas se for real, eu acho que é como aconteceu aqui no Brasil, sabe? A cultura negra quis se sentir representada sobre outra cultura, né? Uma cultura que não tem nada a ver com a cultura negra, né? Não tô querendo desmotivar ou falar coisas ruins sobre a cultura negra, mas é engraçado, pessoal, como eu sempre falei, aqui no Brasil, pelo menos, eu acho que as lutas que existem dentro, né, de reconhecimento, meio que é engraçado, porque geralmente essas lutas que surgem, né, que nem eu falo sobre a cultura oriental, que deveriam ter mais representações, mais respeitos, né, coisas ofensivas, né, mas muito dentro desses comunidades, né, digamos que existem pessoas que exigem um reconhecimento, um respeito, só que são as mesmas pessoas que cometem as mesmas coisas que não gostariam que fizessem com ela, com outras culturas, entendem? Por exemplo, eu mesmo, aqui no Brasil, eu já sofri preconceito de negros que zombaram da minha cultura, e foram muitos, inclusive. Já sofri brincadeiras preconceituosas de pessoas da cultura LGBT também, né, que também pedem reconhecimento e respeito. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a cultura, assim, que quer ganhar respeito e ganhar reconhecimento, né, eu acho que as pessoas não deveriam fazer isso, né, tipo, quer ganhar respeito e dar respeito e reconhecer, né, ser reconhecido, faça o mesmo com outras culturas, né? Aqui no Brasil não é bem assim. Nos Estados Unidos, pessoal, esse Vidas Negras Importam surgiu a partir do momento que teve várias, digamos, não acidentes, mas várias mortes de negros, né? Por causa de policiais brancos, que acabou meio que matando, né, injustamente, né, no caso, pessoas negras que não tinham nada a ver com o que elas estavam sendo acusadas, né. Inclusive teve até aquele caso famoso do George Floyd, né, acho que vocês conhecem. E, enfim, é um caso muito triste, né, que eu não vou estar falando aqui, mas é um caso que realmente acontece não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Onde tem pessoas diferentes, pessoas negras, né? E principalmente aqui no Brasil, né? Que inclusive tem quase que toda hora também, né? Mas só que eu acho que nos Estados Unidos é um pouco mais além, porque lá né? Lá nos Estados Unidos é um pouco barra pesada, digamos assim. E bom, pessoal, com relação a isso tudo, né? Eu acho legal botar o Yasuki como personagem que fez parte da história do Japão, mesmo sabendo que ele não tem muito conteúdo falando sobre, né? Até porque ele é pouco mencionado na cultura japonesa, né? Na história, na qual os samurais fizeram escrituras, coisas do tipo, né? Eu acho muito legal, né? Mas, como eu falei, botar um personagem para ser jogável e ser principal só porque pediram, né? Aí eu acho que fica meio, né? Meio estranho. Até porque, como eu falei, faria mais sentido botar duas representatividades japonesas, né? A Naoi, que é a Shinobi, e algum outro samurai, mesmo que fictício, que é japonês, né? Não colocar um Yasuki, né? O Yasuki, eu acho que, na minha opinião, ele ficaria melhor como sendo aqueles personagens históricos que aparecem em Assassin's Creed, como sendo um personagem que só apareceu por aparecer, ou um personagem que tem relevância à história, né? Até porque é isso que o Assassin's Creed faz, né? Não é botar um personagem real para ser jogado, né? Mas enfim, eu acho que, na minha opinião, isso foi meio, sei lá, não é desgastante, mas sabe, quando parece que
só queriam colocar uma representatividade onde não tem, onde, sei lá, uma cultura não tem nada a ver com a outra. Até parece que foi aqui no Brasil que surgiu isso, né? Mas enfim, acho que vocês entenderam, né? E bom, pessoal, como eu falei, né, no meu vídeo onde eu falo sobre trocar a representatividade de uma cultura com a outra, né? Na minha opinião, pessoal, eu acho que seria muito melhor criar um personagem novo na qual as pessoas se sintam representadas, né? Que nem no caso do Okarun e da Momo, uma pessoa, né, um fã, eu acho, supostamente, trocou a identidade e gênero deles, né, de cultural, colocando eles como sendo negros, né? Eu acho, pessoal, que, na minha opinião, eu não gosto de trocar assim, até porque eu acho que cada personagem que foi criado, ele já tem suas marcas características, sua personalidade, sua cultura, né? E quando a pessoa meio que faz digamos, uma troca assim por fazer, né? Porque é fã e quer se sentir representado, aí tudo bem, né? Aí pode fazer, só que eu acho que quando as empresas querem fazer uma coisa para ajudar a outra a ser reconhecido, né? Alguma cultura a ser reconhecido porque fala que não eu acho que, sei lá, para botar uma representatividade, era muito mais válido você criar um personagem com característica daquelas pessoas que não estão se sentindo representados, né, na história. E como eu falei, no Japão, pessoal, eu acho que é muito difícil existir comunidade negra no Japão. Até porque naquela época, né, no Japão feudal, o Japão ele era muito fechado, né? Ele só tinha japonês, basicamente, né? Então, assim, o Yasuke, não sei como que ele foi parar lá, né? Não sei se foi os portugueses que trouxeram, né, o Yasuke, que nem fizeram com o Brasil, né? Trouxeram os africanos para o Brasil para serem escravizados, infelizmente, né? Mas a única coisa que se sabe do Yasuke, pessoal, é que ele foi parar no Japão porque algum português europeu levou o Yasuke para trabalhar injustamente, mas que infelizmente pro Yasuke, né, que não é o nome dele oficial, né, não é o nome de origem, mas que também não se sabe qual é o nome dele, é que ele se tornou um samurai a pedido de Nobunaga, né, que seria o samurai mais famoso do Japão e o melhor espadachim, se eu não me engano, do Japão, né? Então, assim, eu acho que, como eu falei, se as pessoas querem ser representadas, elas deveriam pedir para criar personagens diferentes, né? Não mudar o gênero, a cor de pele ou a sexualidade só para se sentir representadas, que eu acho que é mais legal ter um personagem novo do que um personagem que já tá na história, já tem suas características, coisas do tipo, né? E mudar só para se sentirem representadas, né? Eu mesmo eu já dei a minha opinião sobre, né? Eu não quero que, sei lá, o Capitão América vire Capitão Japão, ou o Homem de Ferro vire Homem de Ferro coreano, chinês, né? Já que eles têm uma tecnologia mais evoluída, né? Eu acho que cada personagem que já tem a sua fama, já tem as suas características, né? Mudar só porque algumas pessoas não se sentem representadas, né? Eu acho que, sei lá, eu não acho legal, né? Mas eu acharia mais legal se existisse sim personagens novos que entrassem na história para mudar isso, né? Não pegar um personagem, mudar ele completamente e colocar outras características, né? Acho que vocês entenderam. E bom, pessoal, a conclusão é que eu acho muito legal que tem uma representatividade do Yasuke, já que ele foi um samurai histórico, né? Junto com Oda Nobunaga. Mas como eu falei, eu acho que deveriam ter colocado ele de outro jeito, né? Mas enfim, deixem a opinião de vocês nos comentários sobre essas polêmicas que eu falei no vídeo em si, beleza, pessoal?
contem, né, o que vocês acharam sobre o vídeo. Na minha opinião, eu jogava o Assassin's Creed Shadow, né, se eu tivesse um console atual, né, mas como eu não tenho, é mais fácil eu assistir outras pessoas jogando, né, infelizmente. Não sei se vocês podem ou não, né, se vocês têm consoles atuais para poder jogar, mas quem puder jogue, né? Que vai conhecer um pouco mais sobre a história do Japão, por mais que tá meio que algumas coisas bagunçadas sobre, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, achei até o final. Deixem a opinião de vocês nos comentários que eu vou estar lendo, beleza, pessoal? Lembrando que esse vídeo eu não quero atacar nenhum outro tipo de cultura, né? Que não seja a minha. Eu quero que tenham respeito, né, nos comentários. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu, falou!